Paz e bem para você e para sua família. Continuando nosso mini curso sobre a doutrina social da Igreja, depois de refletirmos sobre a grande contribuição do Papa João Paulo II, passamos agora a refletirmos sobre a grande contribuição também do Papa Bento XVI. E primeiro é bom lembrar, que falar de João Paulo II é falar de Bento XVI, falar de Bento XVI é falar de João Paulo II, porque foram dois pontificados muito unidos, de continuidade até podemos assim dizer. Dois pontificados que tiveram por preocupação fazer com que a Igreja se voltasse para dentro, para se fortalecer como instituição, para poder enfrentar assim os grandes desafios da chamada pós-modernidade. Pós-modernidade que é caracterizada primeiramente pelo individualismo e, consequência do individualismo, um relativismo ético, moral, doutrinal, institucional, um relativismo de autoridade, onde tudo passa pelo eu acho, eu sinto, eu penso. Então, a Igreja se viu nesses dois pontificados chamada, então, a preparar-se doutrinalmente para poder enfrentar este novo desafio. É aquilo que a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no capítulo 3, chama de interpretação dos sinais dos tempos. Então, dois pontificados que procuraram, então, interpretando os sinais dos tempos, se preparar para o enfrentamento deste tempo novo chamado pós-modernidade. Durante o pontificado, tanto do Papa João Paulo II quanto de Bento XVI, então nós vamos ver uma grande preocupação com a doutrina. Várias encíclicas temáticas, que tinham a preocupação de fortalecer a doutrina sobre diversos temas. Vamos ver o lançamento do Catecismo da Igreja Católica, vamos ver o lançamento também do Código de Direito Canônico, vamos ver no final do pontificado do Papa João Paulo II o lançamento do Compêndio para a Doutrina Social da Igreja em 2004, e que é um instrumento muito grande para podermos pensar, refletir sobre qual é o pensamento da Igreja para diversos temas. Então, o Papa Bento XVI, ele continuou esta missão iniciada pelo Papa João Paulo II, com um grande apoio dele, como cardeal Ratzinger, como prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé. Ele escreveu alguns documentos muito importantes, mas no que se refere à doutrina social da Igreja, vamos destacar dois em especial. Primeiro, a encíclica Deus Caritas Est, Deus é Caridade, lançada a 25 de janeiro de 2006. É uma encíclica preocupada primeiramente em refletir sobre o amor. Nos primeiros 18 números, vai refletir sobre os três conceitos do amor, como ágape, como eros, como filia, falando sobre o amor humano e também do amor de Deus por nós. Mas é um documento muito importante, socialmente falando, que vem mostrar a importância da participação democrática da Igreja, que vem recuperar toda a participação da Igreja no que se refere à caridade social, que vem
lembrar, né, qual é a missão específica da Igreja de Cristo, a caridade. Lembra que a missão da justiça social, do bem comum, é um papel especialmente da política. Então a política é essencial. A política é que vai ajudar na construção, né, de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna. Mas a Igreja, estando no mundo, ela precisa também participar. Tem toda uma história de participação, né, na construção de hospitais, né, de asilos, né, de orfanatos, né, das missões populares. Pensar, por exemplo, o que significou a presença de missionários holandeses, europeus aqui no Brasil, né, a preocupação, né, não só com a doutrina, mas com o bem-estar social. Então a Igreja precisa participar, mas o específico da missão da Igreja é sobretudo a caridade. Lembra o Papa Bento XVI, inclusive, que mesmo numa sociedade justa, onde os direitos fundamentais das pessoas sejam respeitados, a caridade continuará sendo importante, porque pessoas necessitadas nós sempre teremos no nosso meio. Porque não é só a necessidade da moradia, da comida, né? Como seres sociais nós precisamos uns dos outros. Né? E há esta necessidade de convivência, de acolhimento, de escuta, de caridade fraterna. A caridade jamais passará. Então, Deus Caritas Est, esta encíclica tão importante, lançada pelo Papa Bento XVI, a 25 de janeiro de 2006. Então, vamos lembrar, para o Papa Bento XVI, o específico da missão da Igreja é a caridade. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A caridade jamais passará. Vamos terminar aqui nosso pequeno programa sobre a contribuição do Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est e vamos voltar no próximo vídeo com uma reflexão sobre a encíclica Caritas in Veritate, lançada a 29 de junho de 2009.